Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu queria terminar hoje esse capítulo, mas eu decidi não terminar, porque eu não vou atropelar aqui os assuntos que a gente tem que ir discorrendo. Então, eu já digo a vocês que essa última parte de Hebreus 11, a gente divide para essa e para a semana que vem. Até porque o autor aqui, ele tem uma direção bem interessante aqui, trazer a realidade, um resumão do povo de Israel, dos homens de fé que viveram naquele local. E ele faz isso aí a partir do versículo 32, e aí é um monte de gente que a gente pode citar, que se encaixa aqui, quando ele fala do 32 ao 40. Mas, se der para a gente passar do versículo 31, que a gente vai ler o versículo 30 e 31, se der para passar, a gente passa um pouquinho, mas tudo indica que não vai dar. Vamos lá, então. Hebreus 11, versículos de 30 a 31. Pronto? Acharam? Abriram a Bíblia? Achou mesmo, Isa? Foi a Eline que achou. Ela digitou e achou no celular. Pois é, muito bem. Vamos lá, irmãos, todos juntos, vamos lá? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações. Precisamos que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a atentamente estarmos, ó Deus, não apenas ouvindo a Tua palavra, mas se alimentando dela, de fato, como um alimento que ela é, e que saiamos dessa noite aqui, mais uma vez, edificados pela Tua palavra. Faz isso também com os meus irmãos que estão acompanhando em suas casas, através da rede social da igreja, que o Senhor também os instrua nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Quero falar com vocês hoje sobre a fé em Deus que conquista e persevera. A fé em Deus que conquista e persevera, certo? Então, daqui para frente, a gente vai ver um monte de gente, certo? Que conquistou e alguns que perseveraram, mas não conquistaram. Que às vezes a gente pensa que o fato de termos fé em Deus, isso vai implicar em recebermos as bênçãos aqui. E às vezes não. É possível que você seja abençoado em algumas áreas aqui nessa terra, e é possível que você não tenha essa virtude da parte do Senhor e passe por este mundo apenas como alguns homens passaram naquela época, que o texto sagrado vai nos dizer mais à frente, que o mundo não era digno, mas que foram pessoas que sofreram, pessoas que padeceram, mas pessoas que não negaram a sua fé. Então, de antemão, palavra introdutória, é bom que a gente entenda que a fé verdadeira não é apenas aquela que derruba muralhas. É bom entender isso. Que às vezes a gente ouve muito a música que fala sobre isso, né? A fé que derruba muralhas, a fé que abre o mar. Certo, e quando essas coisas não acontecem? A ideia é, quando as muralhas não caem, será que a gente cai porque elas não caíram? Ou será que a gente se mantém de pé? Tem um teólogo chamado William Hendrickson, que ele disse que a fé não pergunta quão fortes são os obstáculos, mas quão fiel a pessoa é a Deus. A verdadeira fé é assim. Não é se as coisas aconteceram, não é porque ele fez, ele é fiel, mas é se ele fizer ou se ele não fizer, ele é fiel do mesmo jeito. A narrativa aqui, irmãos, do capítulo 11, é justamente para trazer fé no coração daquelas pessoas que estavam desmoronando por causa das perseguições. As perseguições que estavam acontecendo naquela época, elas transitavam de duas formas. Tanto os romanos perseguiam os cristãos, os judeus menos um pouquinho, nesse período aqui, mas os judeus perseguiam os cristãos também. Então, na verdade, era bombardeio de todo lado. E o que é que acontece? Judeu convertido ao cristianismo, sendo perseguido por judeu e não vendo solução para esse dilema, aí dá vontade de desistir mesmo. Geralmente, pessoas, quando estão principalmente iniciando na fé, que ainda não tem consistência, embora
idade de fé não quer dizer nada. Tem gente que tem 30 anos na igreja, ainda falta converter, e tem gente que tem 1 ano na igreja, já está pregando, já está trabalhando no reino. Mas a verdade é que quando nós temos uma certa substância na fé, vou usar esse termo aqui, quando nós estamos bem fundamentados, e você já tem 10, 15, 20 anos de crente de fundamento, não vai ser qualquer ventinho que vai lhe derrubar. Aqui a turma, embora eles não fossem tão novos convertidos, mas alguns eram, eles não estavam conseguindo suportar as perseguições, os dilemas, os problemas. Às vezes a gente passa por isso também. Por quê? Porque é muito fácil ser cristão e dizer que tem fé, quando essa fé ela não é exigida. Se não é exigido fé, todo mundo é bom. Já viu? Tinha aquele ditado dizendo, é ser bom no bom, todo mundo é. Descendo ladeira, até bebo da carreira. Agora subindo, pastor Estute só anda 30 metros. Eu lembro que uma vez, Álvaro, logo quando eu cheguei aqui em Garanhuns, né? Aí Álvaro disse assim, pastor, vamos andar de bicicleta? Que aí eu andava de bicicleta em Bom Conselho, quando eu tinha uma vida mais normal. Então eu andava legal. Quase todo dia à tarde, eu tirava um tempinho, saía da distribuidora, ia caminhar de bicicleta. 40 quilômetros, 45 quilômetros, às vezes dava 50 quilômetros, pelas matas de Bom Conselho, né? Então tinha uma resistênciazinha. Só que quando eu vim para cá, já tinham passado 4 anos de seminário, eu já não tinha mais 90 quilos e eu estava com 115. Aí Álvaro disse assim, pastor, mas vamos andar? Eu digo, vamos nessa fé, Álvaro. Na primeira subida do 15 ali, irmãos, quando chegou lá em cima, meu coração começou a querer sair pela boca. Eu disse assim, ô miserável, tu vai pregar domingo de manhã. Com o Álvaro daqui, né? A gente foi no Relógio das Flores e voltou. Eu cheguei acabado. Eu já estou aqui há 7 anos na igreja de Heliópolis e minha bicicleta nunca mais me viu em cima dela depois desse dia. Ser bom no bom, todo mundo é, minha gente. Mas ser bom na dificuldade não é todo mundo que é. A turma aqui estava retrocedendo justamente porque eles sabiam andar de bicicleta descendo ladeira, mas não conseguiam subir. Às vezes a nossa fé também está assim. E aí, o autor aos Hebreus, ele vai falar justamente nesse capítulo 11 de coisas importantíssimas a respeito da fé. O livro que traz esse diagnóstico de fé mais preciso que a gente tem na Bíblia é o capítulo 11. E por quê? Porque a turma estava faltando fé, certeza, convicção. Saber que as lutas da carreira cristã, elas fazem parte do nosso progresso na fé. Mas a questão é que alguns estavam negando isso. E esse capítulo vai começar justamente partindo do princípio, né? Definindo o que é fé. Lá no versículo 1 e 2 a gente vai ver o que é isso. Depois que ele define o que é fé, ele começa falando sobre a história dos homens de fé do Antigo Testamento. E é interessante, irmãos, que hoje nós temos coisas assim que deveriam nos dar muito mais certeza de fé do que aqueles nossos irmãos do passado. Porque eles viviam na sombra. Eles viviam apenas deslumbrando aquilo que poderia acontecer. Eles viviam debaixo da promessa. Eles tinham pouca luz para clarear a vida deles nesse sentido. Mas a gente não. A gente tem toda a luz, a gente tem toda a revelação, tem um cânon bíblico fechado. E por que às vezes a gente não tem a fé que aquelas pessoas tinham? Porque o que falta muitas vezes é convicção. É fundamento. E o fundamento ele não é adquirido apenas por osmose ou por vontade. Vontade no sentido de dizer assim, oh, como eu queria saber da Bíblia como o pastor Tiago. Queria? É mesmo. Estude. Mas se for só querendo assim, não vai acontecer nada. Tem que fazer as coisas acontecerem. Por isso a gente vai ver. Ele vai começar falando sobre aqueles irmãos pré-diluvianos, né? Vai falar sobre Noé, vai falar sobre Abel, vai falar sobre Enoque. Depois ele vai falar sobre Abraão, o pai da fé, né? Abraão é aquele que sai de uma terra pagã, de um ambiente de idolatria, e a convocação para Abraão é: Abraão, sai da tua terra e vai para onde? Vai. Isso é que é fé, irmãos.
Às vezes a gente não tem coragem de fazer minimamente, mas por que a gente não tem coragem? Porque quando a gente consegue ouvir a voz do Senhor, a gente consegue ter convicção daquilo que a gente crê. Mas as pessoas às vezes vivem um evangelho meio arrastado, sabe por quê? Porque não conhecem a voz de Deus. Dizem assim, pastor, o senhor já ouviu a voz de Deus? Mas todo dia. Você não ouve, não. Você lê a Bíblia em voz alta, você está ouvindo a voz de Deus. Agora você quer o quê? Que ele venha cochichar no seu ouvido com a revelação completa, com Jesus Cristo, o verbo encarnado, que já veio nos mostrando o que nós devemos seguir? Não faz mais sentido isso, irmãos. O próprio autor aos Hebreus, lá no capítulo 1, ele vai dizer que antigamente Deus falava com a gente de outra forma, com as pessoas do passado, no caso não com a gente. Mas falava de várias maneiras, através de quê? Sonhos, visões, de profecias, era assim que Deus fazia. Por exemplo, por que era que Deus levantava profeta no Antigo Testamento? A partir de domingo a gente vai começar estudos aí, perdoem, nos profetas menores. Vamos começar aí um exercício aí de fé, de conhecer a trajetória desses profetas. Vamos começar por Obadias. Certo, por que Deus levantou Obadias para escrever uma das menores profecias da Bíblia? Mas eu não vou citar Obadias porque eu vou dar o estudo domingo. Por que foi que Deus levantou Naum? Por que foi que Deus levantou Isaías? Por que foi que Deus levantou Jeremias? Porque a lei já não fazia mais efeito. Profeta era levantado quando a lei do Senhor era plenamente desprezada. E aí era Deus agora falando diretamente com o povo. Epa, o que é que vocês estão fazendo? Aí hoje em dia a gente vive nessa besteira, né? O pessoal às vezes assim, tem a Bíblia todo dia, pregação da palavra, e o camarada quer um profeta, me vá se converter, vá ler a Bíblia em nome de Jesus Cristo, deixe de meninice. Você está querendo ver espetáculo. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Até porque o texto vai dizer, ele outrora nos falou dessa forma, mas agora ele nos fala através de quem? De quem, irmãos? Do Filho de Jesus Cristo. Depois começa lá Hebreus de novo, capítulo 1, para você saber. Antigamente ele falava assim, mas agora a mensagem é eu sou. Foi assim que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 8, quando ele está falando com alguns religiosos, ele disse assim, mas como você diz que veio antes de Abraão? Aí ele diz assim, porque eu sou. E é interessante que esse eu sou foi o mesmo termo que foi ecoado para Moisés da parte de Deus, quando Moisés quer se apresentar lá diante de Faraó, e ele diz assim, mas eles vão perguntar qual é o seu nome. O povo lá, os egípcios gostavam de deuses com nome. Ele diz, vá lá e diga a ele que eu sou. Então Jesus Cristo vai lá em João 8 e diz assim, eu sou. Ele é todas as coisas. A gente não precisa mais de outra coisa estrambólica, apenas obedecer a palavra. Depois disso, a gente tem Abraão, o pai da fé. Depois de Abraão vem a figura de Isaac, vem Jacó, vem José. É interessante que dos filhos de Jacó, como exemplo de fé, ele vai trabalhar a pessoa de José do Egito. Aí depois chega em Moisés. Moisés é esse camarada que chegou ao ponto de Satanás querer furtar o corpo dele. Será que o homem era crente? Judas fala sobre isso, né? Vai dizer que o arcanjo Miguel pelejou com Satanás. Olha lá, guerra de querubim, minha gente. Pois é. Estava lá o arcanjo Miguel brigando com Satanás por causa do corpo de Moisés, porque esse corpo seria usado para idolatria. Se o corpo de Moisés, alguém soubesse onde estava, pode ter certeza que existia lá uma mesquitazinha, uma igrejazinha lá, dignificando o nome de Moisés, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Depois que ele traça aqui a questão de Moisés, nós vamos ver, irmãos, que o autor, ele dá um salto do chamado de Moisés, de quando Moisés está ali diante de Faraó, quando o povo de Israel sai do Egito, ali em Êxodo capítulo 12, nós vamos ver que Moisés, que o escritor aqui, ele dá um pulo de 40 anos e agora vem falar sobre, aqui o texto foi que diz, irmão, a muralha de Jericó. Por que esse salto de 40 anos? Às vezes a gente está lendo e a gente não faz essas perguntas. A questão é que, durante os 40 anos de peregrinação no deserto, você não vai ver gente com exemplo de fé. Você vai ver um povo murmurento, ingrato, um povo que muitas vezes quer retroceder, quer levantar capitão para voltar para o Egito, para voltar para a escravidão. Então, o que é que acontece? Nesse percurso, o autor aqui ele não quer falar sobre miséria para quem já está na miséria. Ele quer trabalhar justamente aquelas pessoas que servem de exemplo. Pessoas que, apesar dos trancos e barrancos, elas permaneceram fiéis no propósito
de servir ao Senhor. Então, daqui para frente, a gente vai ver essa fé em Deus que conquista e persevera. E quando ele depois para de tratar sobre Moisés, para trazer esses exemplos para quem? Para judeus cristãos que estavam querendo desistir, ele vai trabalhar a entrada do povo de Deus na terra prometida. E para se entrar na terra prometida, você tinha que passar pela porta da esperança, que na Bíblia tem o nome de quê? De muralha de Jericó, rapaz. Para entrar na terra prometida, tinha que derrubar os muros de Jericó. Senão você não tinha como entrar lá, certo? Era a porta de entrada. Não sei se vocês já tinham feito essa leitura, ou se achava que Jericó era diferente de Canaã. Mas era uma das cidades mais importantes ali de Canaã, era Jericó. Então, para que você pudesse ali obter o cumprimento da promessa que vocês vão conquistar uma terra, eles tinham que entrar lá. A questão é que para entrar lá não seria algo tão fácil. Para que eles pudessem fazer isso, era necessário que tivesse um exército muito preparado, com mísseis extremamente preparados. Eles deveriam ter todas as parafernálias daquela época possíveis para poder derrubar aqueles muros. A arqueologia diz, irmãos, que eram fatias de paredes largas que existiam para entrar em Jericó. Como era que eles iam entrar? Mas claro que não iam. Não sei se vocês lembram, quando os 12 espias, eles são enviados para ir para a terra de Canaã, eles voltam e 2 traz uma mensagem joia e 10 acabam com o povo. Porque o texto diz que os 10 dizem assim, a terra é boa, olha, cacho de uva lá tem que ser 2 homens carregando, o negócio lá é bom demais, só tem um detalhe, é impossível a gente entrar lá. É terra de gigantes. Ô Moisés, por que foi que você tirou a gente de lá? Você tirou a gente de lá para a gente morrer no deserto. E eles começam a murmurar. Até que 2 homens que viviam pela fé, e um deles está aqui no texto, eles preferem crer na promessa do que crer na dificuldade. Às vezes a gente está tão entregue à dificuldade que às vezes a gente deixa de crer em Deus, irmãos. É preciso, às vezes, a gente tirar o foco. Por isso que Jesus Cristo, certa vez, ele disse assim, que os nossos olhos são o quê? São o quê, irmãos? Misericórdia. Vocês não estão lendo Bíblia, não, é? Vocês estão lendo o quê? Gibi, é? Os olhos são o quê, irmãos? São o quê? A lâmpada. Leiam Bíblia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Olha, eu aprendi isso com o pastor Suetônio desde novo. Chegava na igreja, ele perguntava uma coisa e o versículo. Eu ficava doido em casa, eu queria aprender tudo. E as coisinhas que eu aprendi na Bíblia, não pense que foi quando eu fui para o seminário, não. No seminário eu aprendi as doidices teológicas, bênção demais. Mas Bíblia mesmo, decorando o versículo bíblico, foi antes de ir para o seminário. Porque eu li e ficava assim, ó, casquetando, decorando aquele negócio. Jesus Cristo disse assim, que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem trevas, que grandes? Os 10 espias, eles voltam de lá, da terra de Canaã, com os olhos nebulosos, em trevas, porque eles trouxeram um desânimo para o povo, de tal forma, a ponto deles convidarem as pessoas a quererem voltar para a escravidão. Interessante isso. Porque da mesma forma que aqueles 10 espias trouxeram aquela má notícia, nessa situação que aqui está, são pessoas que também estão querendo voltar à vida de escravidão. Era o contexto aqui da carta. Crentes querendo desistir da fé. Daí, a gente vai ver, irmãos, aqui no versículo 30, a primeira coisa que o texto nos apresenta, é a fé que vence obstáculos impossíveis. A fé que vence obstáculos impossíveis. Vamos lá, para a gente tentar traçar um pouquinho essa história aqui da queda das muralhas de Jericó. Então o texto diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Mas como? Qual fé? Em quê? Por quê? E em quem? Que fé? Eles não fizeram nada. Às vezes a gente pensa que a fé que eles tiveram foi ter ficado em casa, conversando e dizendo, Deus faz. Não foi bem assim, irmãos. A fé foi justamente crer em algo que necessariamente seria ilógico para um povo conquistar uma nação, seguindo as estratégias que foram dadas pelo Senhor Deus. Você já viu aquele negócio? É mais ou menos assim, você tem
está em um campo de batalha com 1.000 soldados. Aí alguém diz assim: pegue os seus 1.000 soldados e vá lá nos Estados Unidos, invada e ganhe lá do povo de Trump. Qual é a chance de você ganhar com 1.000 soldados? Zero, pode ter certeza, minha filha. Com um mísselzinho daquele de drone vai acabar com isso ligeirinho. Vai ser igual como fizeram com o Maduro, que vivia esculhambando Trump. Com 2 minutos ele acabou com a conversa lá. Qual era a possibilidade desse povo entrar lá? Pela fé, mas fé em quê? Porque a estratégia militar que Deus traçou para esse povo conquistar, entrar em Jericó, lá na terra de Canaã, era uma estratégia que era preciso você crer muito em Deus. Você não tinha como fazer um negócio desse se você não confiasse, porque era improvável. A questão é que a fé justamente é isso, é crer nos improváveis. E eu concordo com você que a gente vai ver alguns sinais acontecendo no Antigo Testamento que às vezes a gente fica dizendo: por que não acontece desses hoje? Será que é por falta de fé ou por progressividade da revelação? Eu fico com a parte 2. Deus ele tem suas formas de agir em cada época. Por exemplo, vocês não vão encontrar Jesus Cristo abrindo outro mar. Mas ele fez outros tipos de milagres que também não existiam lá no Antigo Testamento. Certo? Vamos lá. Josué capítulo 6. Abra sua Bíblia. Josué capítulo 6. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui também a minha Bíblia, para a gente ver o que é que significa isso. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Vamos lá. O que é que o povo de Israel tem que fazer? Tem que entrar na terra de Canaã, porque é a terra prometida. Certo, muito bem. Deus deu a terra, disse que ia fazê-los entrar na terra. Qual é a estratégia de guerra agora? Pense numa estratégia maravilhosa. Irmão, não tenta fazer isso não, pelo amor de Jesus Cristo, que você vai se dar mal. Vamos embora. Diz o texto assim: ora, Jericó estava o quê? Ninguém saía e ninguém entrava. Ou seja, lá em Jericó já existia temor do povo de Deus, e no versículo seguinte a gente vai falar porque era esse temor, certo? Porque eles sabiam o que o Deus de Israel vinha fazendo até chegar lá no ponto de combate. Mas o texto vem dizendo que esta cidade estava rigorosamente fechada. Primeira coisa que a gente aprende: a porta que Deus abre e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quem fechou as portas da muralha de Jericó? Deus não, quem fechou foi o povo de lá. Agora Deus ia arrebentá-la, usando os meios dele. Não foi Deus que fechou as portas da muralha, as portas que davam trânsito para casa. Tinha um murão bem grande, portas intransponíveis, e o que é que se faz agora? Deus tem que fazer alguma coisa. O texto vem dizendo assim no versículo 2: então o Senhor disse olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, olha a estratégia militar para conquistar uma cidade. Pensa aí, irmãos. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor delas uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Você entendeu o que você leu? Qual é a estratégia militar para derrubar a muralha? E o que mais? Gritar, tocar, andar, para conquistar uma cidade, terra de Canaã, desse jeito. É preciso o quê? Não tem como não ter fé para conquistar um negócio desse. Primeiro que, talvez se fôssemos nós que estivéssemos lá, a gente ia dizer mais ou menos assim: eu acho que Deus esqueceu de tomar o comprimido hoje. Como é que ele diz que vai dar terra a gente e ele usa essa estratégia militar? A gente vai passar 6 dias aqui, uma vez por dia a gente dá uma volta, aí no outro dia outra volta, e a ideia, irmãos, é mais ou menos bem parecidinha aqui, me veio à mente agora, quando o menino lá, o leproso lá de 2 Reis, capítulo 5, lá, o capitãozão lá.
Naamã. Estão lembrados lá? Ele chega lá e tem lá os rios, lá na Síria, né? Águas limpas. E chega lá, o profeta diz assim, vai ali nas águas sujas do Jordão mesmo e toma um banho. Ele diz assim, vou nada. Isso é conversa. Mas o texto diz que depois ele foi lá e os servos dele disseram assim, mas rapaz, ele não pediu nada a você, que você só mergulhe lá. E o texto vem dizendo que ele mergulhou uma vez e a lepra foi para nenhum canto. E na segunda vez para nenhum, na terceira vez também não. Só depois que ele mergulha na sétima vez é que ele é curado. Prova de fé. Ele foi até o fim em sua obediência. Aqui o povo tinha que fazer a mesma coisa. O texto não vai trazer esses detalhes se lá no meu tinha gente achando que não. Mas a gente vai ver que eles creram, eles tiveram fé, eles ouviram a voz de Josué, a voz de Deus que tinha dito a Josué. Josué passa para eles assim, Deus mandou a gente fazer isso. Mas Josué, essa estratégia não é boa, a gente tem que invadir, eles têm muitos soldados, o que é que a gente faz? A melhor estratégia é essa, rodear a cidade, pega as cornetinhas, quando chegar na hora certa, ele vai mandar a gente dar um grito, a gente faz uau, e tudo acaba. Isso é negócio de doido. Mas é porque ter fé, irmãos, não deixa de ser algo para as pessoas que são meio loucas. Mas loucas por Cristo e não pelo mundo. A palavra do Senhor nos diz de forma invertida agora que aqueles que nos acham loucos, os loucos são eles mesmos. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as fortes. A palavra da cruz é loucura, mas não é para a gente, é para quem se perde. Para nós que somos salvos, a palavra da cruz ela é o poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pela fé, esses homens decidiram conquistar essa terra, justamente transitando em obediência por aquilo que o Senhor tinha mandado. É por isso que agora nós vamos ver que o autor aos Hebreus, ele vai dizer assim, eles fizeram isso pela fé, eles passaram 7 dias nessa fé e por causa disso, eles conseguiram entrar na cidade, na terra prometida. Mas isso não aconteceu, porque eles tiveram falta de obediência a Deus, mas porque eles decidiram obedecer. Perceba lá no versículo 20 e 21, o que é que o texto ainda nos diz, quando fala sobre o ponto central da narrativa. E é interessante isso, irmãos. É bem interessante porque a gente às vezes fica colocando que as coisas aconteceram quando houve grito, houve o toque, aí isso aconteceu. Não é por isso, é quando houve obediência até o final daquilo que Deus tinha estipulado. O que Deus estava dizendo ao povo é, vou mostrar a vocês que não é um método de vocês. Não é o gritinho, não é o tocar, é vocês me obedecerem. Se vocês me obedecerem, ele já tinha dito. Se vocês me obedecerem, Isaías fala sobre isso. Vocês vão fazer o quê? Comer o melhor desta terra. Mas se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus se agrada demais do povo que obedece. E obediência, às vezes, não é tão fácil quando existem obstáculos aos nossos olhos que são intransponíveis. O texto vem nos dizendo lá no versículo 20 que assim que o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente, a fio de espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. A cidade que representava o obstáculo para o povo de Deus conquistar ali a terra de Canaã, ela foi destruída pela fé. Porque alguém decidiu obedecer pela fé. O que é que Jericó representa para a gente como cristão hoje? Se a gente ficasse só lá, talvez a gente não conseguisse ver a beleza de algumas coisas que o texto, por exemplo, aqui ele vai nos apresentar. Existem 2 coisas, irmãos, quando a gente vai fazer a interpretação bíblica e a gente vai tentar fazer as aplicações que a gente pode usar na aplicação. Seria uma tipologia ou uma analogia, certo?
O que seria uma analogia? Que às vezes vocês podem ouvir o pastor Tiago falando aqui, irmãos, analogicamente falando, é uma analogia que eu estou fazendo, vocês dizem assim, analogia. O que é que significa então analogia? Analogia é apenas uma comparação ilustrativa de algo, a gente faz a relação com aquilo, mas não dizendo que aquilo lá é a representação clara, certo? Que é diferente da tipologia. Por exemplo, o que é que tipologicamente Jericó representa? Tipologicamente, irmãos, só se a gente quiser forçar o texto. Mas, se a gente fizer relação analógica das cidades, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Por quê? Porque, analogicamente, fazendo essa similaridade, a gente vai ver que Jericó aponta para uma vitória semelhante através dos inimigos. Mas só que a vitória aqui que Josué teve com o povo não foi uma vitória completa. Não sei se vocês sabem disso. O povo entra na terra de Canaã, mas as terras que foram prometidas a Abraão, elas só são conquistadas no reinado de, quem sabe? De Salomão. Só no reinado de Salomão. E como foi que Salomão fez isso? Usando estratégia ímpia. Porque o que foi que ele fez? Ele começou a se casar com as filhas do rei vizinho tudinho. Ou seja, ele para conquistar as terras, ele diz assim, tem ali aquela terra, Deus prometeu a Abraão. Como é que eu vou invadir aquela terra? Não quero briga com ele não, ele tem uma filha, eu vou lá casar com ele, a terra é minha. Era assim que ele fazia. Aí o texto vem dizendo que por causa dessa estratagema diabólica, o que é que acontece com Salomão? Ele passa também a adorar os deuses dessas pessoas que ele assim se relacionava. Nunca dá certo esse negócio. Então, Jericó era a primeira grande fortaleza que se opunha à entrada de Israel na terra prometida. De modo semelhante, a gente vai ver que existia uma grande fortaleza que impedia a humanidade de chegar até Deus. Existia uma grande fortaleza, uma grande muralha. E o nome dessa muralha não era Jericó, era pecado. A Bíblia diz que essa muralha, ela só foi não apenas transposta, mas ela foi derrubada plenamente. Com a vida, não do nosso Josué do Antigo Testamento, mas do nosso Yeshua no Novo Testamento. Que a palavra Josué e Jesus é a mesma palavra lá no Antigo. O Josué do Antigo trouxe libertação parcial, mas o Jesus do Novo Testamento, trouxe plena libertação. Não só foram as muralhas de Jericó que foram derrubadas, mas foram as portas do inferno que foram saqueadas. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele agora transporta o seu povo desse império de trevas, o Senhor Deus faz isso, para o reino do Filho do seu amor. Então a queda de Jericó, ela antecipa, de certa forma, a verdade de que a salvação, ela não pertence a homens. A salvação, ela pertence ao Senhor. A gente vai ver isso de forma plena quando a gente vai, por exemplo, lá para Efésios capítulo 2, versículo 8, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Se você já evangelizou, certamente você sabe esse versículo, quando fala sobre a graça de Deus, a graça salvadora. Quando ele vai dizer, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é um ato divino. Aquilo que Deus estabeleceu lá, ainda que não plenamente nos dias de Josué, nós vamos ver que essa libertação plena a gente agora tem, justamente na presença do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do autor para aqueles irmãos da época é, vocês olham para Josué incompleto, vocês agora têm Jesus Cristo que é o completo, e vocês estão querendo abandonar o completo para voltar para Josué. Já viram como a gente às vezes é ruim de escolher, não é, irmãos? Às vezes a gente não sabe escolher. Às vezes Deus está dizendo assim, rapaz, eu tenho pão aqui com presunto do melhor que tem, tu quer comer mortadela fluminense, rapaz? Mortadela é boazinha, a fluminense, né? Tem um cheirinho de azeite da bichinha, já vende muito aquilo. Mas às vezes a gente está assim, não é? Às vezes Deus coloca o banquete na nossa frente e a gente está dizendo, Senhor, cadê o banquete? E Ele está dizendo, você está procurando, mas está na sua frente. O que estava acontecendo com aqueles irmãos é que eles estão querendo retroceder, voltar às práticas judaicas e abandonar aquele que é a consumação da promessa, que é o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente vai ver também, nessa questão, Josué como sendo esse análogo de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, é interessante isso, né? Que Hebreus capítulo 4, a gente já teve esse estudo, que ele vai falar sobre o descanso. Não sei se vocês lembram.
que Josué ia dar um descanso ao povo, e o descanso ali era levar o povo para o sábado, o dia do Senhor, não é? No Antigo Testamento, certo? Então, depois vocês vão ver que depois o povo entra na terra, mas eles não tiveram um descanso. Hebreus capítulo 4 fala sobre isso. Porque o descanso não era esse prometido a Josué nesse sentido. O descanso não seria propriamente o dia, mas o descanso seria uma pessoa. Coloca aí o texto, por favor, irmãos. Hebreus 4:3. Quem está aí? Quem é que está ali na coisa? 4:3 é Yane? Bota aí, Yane. Hebreus 4:3. 4:3. Leiam comigo, irmãos, quando fala sobre isso. Interessante esse texto, mas eu não quero me aprofundar muito nele não, que é para a gente não só ficar nele. Mas ele diz assim, vocês estão no descanso, existia um descanso lá da criação, e vocês não vão entrar no descanso. Ele está falando justamente com aqueles rebeldes. E ele depois vai falar lá no versículo 8 até o versículo 10, que Josué não conseguiu dar um descanso definitivo às pessoas. Por quê? Porque o descanso definitivo não era um dia, minha gente, isso apontava para Jesus Cristo, o nosso verdadeiro descanso. É por isso que Jesus Cristo, aos cansados, ele vai dizer, vinde a mim vocês que estão cansados, porque vocês, vou parafrasear, entrarão no meu descanso. Tem muita gente cansada, irmãos. Às vezes eu fico cansado também. E a maioria dos meus cansaços é quando eu esqueço de ir para o descanso. É quando eu estou pensando que o meu descanso é a minha força, é a minha capacidade. Que o meu descanso, por exemplo, seria o domingo. E aí, na verdade, o meu descanso é Cristo. Quando a gente entende que o nosso descanso é Cristo, a gente pode fazer até como Davi, lá no Salmo 23, passar pelo vale da sombra da morte, mas ele tem um descanso. Ele sabia quem era o descanso dele. Nos momentos de aflição, quando você estiver passando por esse valezinho, tenta parar, respira, para um pouquinho e começa a pensar em Jesus Cristo. O que foi que ele já fez por nós? Quando a gente começa a contemplar a beleza da santidade de Deus, da bondade daquilo que ele fez, a gente vai ver que tudo que está por aqui já tem promessa definitiva e prazo de validade. Isso vai passar para que nós agora entremos definitivamente, plenamente no descanso eterno. E isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos ver também, irmãos, que esse texto aqui, quando fala que o povo de Deus, eles foram lá entrar na terra, fala sobre a presença tipológica. Aí é tipológica mesmo, certo? É alguma coisa que apontava diretamente para. Vai dizer que eles estavam ali com a Arca da Aliança, não é? A Arca da Aliança estava presente nessa conquista. Interessante que a arca para o israelita só estava presente se ela estivesse fisicamente presente. É tanto que nós vamos ver naquele episódio lá de 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, quando os filhos de Israel vão guerrear contra os filisteus e eles perdem a primeira etapa da batalha, eles vão dizer assim, nós perdemos a batalha porque nós não estamos com a arca. Vai buscar a arca, ou seja, essa turma não tinha visão nenhuma de presença. Eles achavam que o objeto de ouro era quem trazia proteção, no mínimo idolatria do povo de Deus. Aí Deus vai lá e diz assim, vou mostrar a vocês que não é o objeto, mas é quem mandou fazê-lo, sou eu. O texto diz que a arca é tomada, irmãos. E aquelas pessoas ficam frustradas, nós vamos ver que depois que a Babilônia invade Israel, a arca passa a não mais existir, e cadê a presença? A gente vai ver que quando Jesus Cristo ele vem ao mundo, quando o anjo vai lá e leva a notícia para Maria, diz lá que o nome dele será Jesus, porque ele será o Salvador do seu povo, mas assim o nome dele será Deus Emanuel. Deus Emanuel é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Deus que está toda hora. Então, diferente da Arca da Aliança, que parecia que só protegia na presença, Jesus Cristo é aquele que ocupa todos os lugares da sua criação. Nada pode fugir do seu domínio.
Por isso que a gente tem esse acesso tão maravilhoso. Quando a gente quer orar, a gente ora. A questão é que às vezes a gente não usa desses meios de graça que nós temos, irmãos. E às vezes ficamos focando só, muitas vezes, na muralha. Quando, na verdade, o povo, naquele episódio, focou na obediência. Se ele mandou a gente fazer esse negócio, se ele mandou a gente seguir os sacerdotes quando eles tocaram, se mandou a gente dar um grito, a gente vai dar um grito e vai ver no que esse negócio dá. E não foi o grito que derrubou a muralha, mas foi o Senhor Deus dos altos céus, que da mesma forma que fez com aquelas paredes das prisões onde Paulo e Silas estavam lá, orando e louvando, da mesma forma como elas foram explodidas, isso também aconteceu lá nos dias em que as muralhas de Jericó, elas foram destruídas. Então, a mensagem central aqui não é que Deus, é bom entender isso, viu? Oi. Eu não sei não. Sei não. 13 ou 7 vezes. Como é? Não, um dia 7 ou uma vez por dia? Lê o texto direitinho. No 7º dia foram 7, foi? Eu nem prestei atenção nisso aqui. Vamos lá, cadê o texto? Qual é o texto? Puxa aí no chat GPT que tem a medição lá, pai. Bem facinho, chat GPT, medição. Tem aí, bicho. Não sou arquiteto, não. Pois é, viu? Como é que é essa história? Um pouco vem perguntar se Adão tinha um biga a mim, eu sei. Josué 6 quanto? Josué 6,15, está lá dizendo, né, irmãos? No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, né? Olha, pai, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes e aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, Josué disse ao povo. Então, no caso, foram 13, né? Olha que coisa maravilhosa, rapaz. Muito bem, obrigado pela informação. Então, assim, eles obedeceram, não é? Fizeram aquilo que Deus tinha mando. Então, a mensagem central aqui, irmãos, não esqueçam. Para a gente não sair daqui iludido. Não é que Deus ele vai derrubar todos os murinhos dos problemas que você tem na sua vida. Mas é necessário saber que se Ele quiser e for da vontade dEle, Ele é poderoso para destruir não só os murinhos, mas os maiores obstáculos que possam existir. Então, a queda de Jericó nos lembra que a vitória do povo de Deus não depende de quê? Da sua força. Depende da força de quem? Da força do Senhor. Do Senhor é a guerra, Ele é a nossa força, certo? Então, o Senhor age em favor daqueles que creem. Em Cristo, toda fortaleza que se levanta contra o plano ao redor será finalmente derrotada. Amém? Cadê? Já viu aí o tamanho da cidade para eu dizer aqui? Ninguém viu? Como é? Tiago está dizendo aqui que é cerca de 8,5 km. Pois é, rapaz, já viu um negócio desse? 8,5 km, né? Então o povo teve que dar até uma andadinha boa, não foi? Porque se eles rodearam, foi 7 vezes num dia, foi, vocês dizem? 7 vezes 8, tá, beleza, os cabos andaram com sua fera, tu é doido, se fosse, ô Carlos, se fosse eu e tu, nós não aguentava não. Aguentava não, poxa, tinha que ser com Uber. Pois era, a gente fora de forma assim, tu é doido, andar mais de 50 km no dia. Pois é, vamos embora, irmãos. Então, a fé em Deus que conquista e persevera é a fé que vence obstáculos impossíveis. Segunda coisa, a fé que se apega à graça de Deus que está lá no versículo de número... Voltemos lá para Hebreus 11, irmãos. Hebreus 11, versículo 31, me ajudem, vamos lá? O que é que diz? Rapaz, que história, né? De Raabe. Vamos lá, olha. Pela fé, Raabe, a prostituta. Pense numa indicação maravilhosa. Já pensaram assim? Né? Um negócio desse nos nossos dias. Raabe não seria, certamente, talvez, aceita na maioria dos nossos redutos, porque a gente é muito santo e Raabe não. Mas diz assim, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Quando foi que isso aconteceu? Em uma segunda ocasião, foram enviados aí para a invasão, quantos espias para lá?
2, não 12, só 2 agora, certo? E esses 2 espias que foram enviados, eles vão na casa de Raabe, rapaz. E resultado, os guardas da cidade notaram um movimento estranho, viram que tinha gente estranha na cidade, vão lá na casa de Raabe. Quando chegam lá na casa de Raabe, Raabe esconde a turma, rapaz. Que mulher doida. Você já viu um negócio desse? Digamos que tem 2 invasores na sua cidade, e aí você pega esses invasores e esconde na sua casa a polícia atrás deles. Que doidice. Mas foi isso que aconteceu. Os irregulares ali eram os israelitas que estavam espiando a terra alheia. E aquela mulher coloca eles dentro de casa, coloca eles lá no telhado, que eu não sei como era o telhado naquele tempo, mas não era como esse nosso. E o texto vai dizer que ela fez isso porque ela tinha fé. A irmã quer falar? Quer falar, não? Não, né? Você queria falar, tá com a mão levantada. Vamos lá. Ela fez isso porque ela teve fé. Mas fé em quê? Mas, rapaz, você está vendo? Essa bispa aqui é preparada. Pois é. Vamos lá, então. Josué 2:1, irmãos. O texto nos diz que da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra da cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Raabe era uma gentia, pertencia a uma nação pagã, vivia em uma cidade destinada à destruição e carregava uma péssima reputação moral. Tudo na vida dessa mulher estava dando errado. O evangelho ele é uma bênção, irmãos. Porque o evangelho, geralmente ele faz isso. Ele deixa a nossa cabeça em parafuso, porque Deus às vezes começa a querer restaurar e botar no plano da redenção dele gente que aos nossos olhos, se a gente tivesse uma reunião com Deus, a gente ia dizer a Deus assim: Deus, Raabe não. Escolha outra. Não tem uma pessoinha menos ruim lá em Jericó, não. Eu tenho para mim que tem umas meninas lá, gente boa. Mas Raabe é justamente para mostrar, irmão, sabe o quê? Que às vezes a gente se torna tão religioso e mesquinho que a gente esquece do poder restaurador do evangelho. Parece que o evangelho só salva gente limpa, não salva mais gente suja. Por isso que às vezes a gente crente tem nojinho de gente suja, né? Não tenha não, nojo de gente suja, não. Chega alguém com a mão suja, lhe dá a mão para pegar, pegue. Qual é o problema? Chegar em casa você lave a mão, né, minha filha? Minha esposa sabe que de vez em quando, já cheguei várias vezes em casa, não só foi uma vez nem 2 não, irmãos. Que Zilanda disse assim: tá fedendo, meu filho, você estava onde? Eu digo: minha filha, eu estava na igreja. Foi porque no caminho chegou um bebo e deu um abraço. Tiago é testemunho uma vez aqui. Está lembrado, Tiago, daquele episódio aqui? Rapaz, uma vez aconteceu uma coisa aqui, misericórdia, sua graça. Chegou um rapaz aqui na porta da igreja e ele pediu uma carona, não foi? Que era para levá-lo, não era, Tiago? Pelo lado da rodoviária. Irmãos, com um negócio de 5 metros já estava incensando o ambiente todinho. Esse camarada pegou e aí, quem foi que foi levar, Tiago? Foi tu? A gente, não foi? Nós 2, não foi? Ah, foi mesmo. Eita catinga da febre. Irmãos, em nome de Jesus, que eu nunca vi um fedor daquele, né? Agora fedia. Aí eu comecei a conversar com o cabo, eu disse: como é que tá, meu filho? Tudo bom, me lembrei agora. E aí eu dizia assim: não estava bom de tomar um banho, não? Pois é, irmão, estava sujo o camarada. Só que aí eu fico me lembrando da turma que Jesus Cristo chegava perto. Era do mesmo jeito. Às vezes a gente quer chegar perto só de gente limpa, porque aos nossos olhos o evangelho não restaura gente podre. E a gente não era podre. Eu não, pastor, que eu tomava banho, você era podre por dentro, pior ainda. Era como Naamã, leproso. Não só leproso, mas era em estado de putrefação. Nós éramos mortos, estávamos mortos, e o Senhor veio para o nosso resgate. Raabe, ela serve como pedra de tropeço para os judeus quando se fala em Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e vocês vão entender. Vamos lá então. Josué, capítulo 2, versículo 11, nós vamos ver que a própria Raabe, ela explica a razão da sua fé.
Ela explica porque ela colocou a cabeça dela na guilhotina. Vocês já imaginaram se os soldados lá de Jericó descobrem que ela fosse uma traidora da pátria, além de prostituta, com aquela má reputação? Ela seria morta. Mas o texto vem dizendo assim, Josué 2,11. Quando ouvimos isso é Raabe falando, viu? O nosso coração se derreteu e todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Essa mulher creu, vivendo em um ambiente pagão, hostil, difícil de se viver, mas ela creu em Deus. Rapaz, já viu um negócio desse? Oi! Diga o que é que diz o verso 9. Que é o verso 9, minha linda Yane. Bota aí, minha filha, em nome de Jesus. Irmã Erce, ela quer esse texto. Vamos lá, todos juntos. E lhe disse, bem sei que o Senhor... Vai para o 10 agora. Porque ouvimos... Aí depois vai a confissão de fé que a gente leu lá, quando ela diz que o Deus de vocês é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Pois é, o que eu aprendo aqui, é que o ambiente, ele não é o que facilita a pessoa crer ou não crer. Entenderam? Por exemplo, essa desculpa esfarrapada, às vezes, de crente, que não está sendo perseguido coisa nenhuma, apenas não tem fé em nada. Ele não consegue ter firmeza, mas ele diz assim, estou passando uma perseguição muito grande no meu trabalho. Qual é a perseguição? Porque alguém descobriu que tu é crente? É perseguição? Em nome de Jesus. Mano. Aí era, cabeça na guilhotina. Mas ela diz assim, a gente tem medo, Deus, de vocês. Olha o que ele já fez. E vocês chegaram na nossa porta. Eu prefiro, é melhor ficar com vocês dois do que ficar com essa turma lá. Aí o que é que acontece, irmãos? Vocês sabem que aqueles que chegam diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Por isso que lá o texto vai dizer que pela fé Raabe a prostituta não foi destruída como os desobedientes, porque ela acolheu os espias com paz. Você acha que ela acolheu os espias porque eles eram pessoas bonitinhas? Não, porque eles estavam sendo embaixadores ali, representantes legal do Senhor poderoso no céu e na terra. Vamos lá, versículo 22 a 25, quando Jericó caiu, Raabe e sua família foram preservadas. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? O texto diz assim, então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra, eu já estou no capítulo 6, certo, irmãos, para a gente caminhar. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra, o trato era assim, não é? Raabe pegou e protegeu eles vão dizer assim, muito bem, a gente vai voltar aqui e vai invadir. Se você colocar lá um cordãozinho de escarlate vermelho, a gente vai entrar lá e você não morre. Se o cordãozinho não estiver lá, você vai morrer. Porque esse aqui é o selo, né? Interessante que Deus sempre deixa um selo para identificar o seu povo. Lá na saída de Israel foi a marca do sangue, nos umbrais da porta. Aqui foi esse cordãozinho, lá no Novo Testamento é o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Então Jesus disse aos 2 homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, é interessante, né? Jovens fortes aqui, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Interessante, não é? Alguém que foi salva dentro dos muros. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela, tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Que maravilha a fé dessa mulher. É interessante, irmãos, quando a gente vai falar sobre cronologia bíblica.
Essa mulher, ela vai lá e se casa lá com um israelita. Aí, rapaz, ela tem um filho, ó. Como é o nome do filho dela? Boaz. Quem é Boaz? Não, Boaz não é Ruth, cara. É doido, é? Boaz casou com Ruth. Eu tô brincando, rapaz. Eu entendi esse negócio. Porque tu tá falando como um índio, rapaz. Vamos lá. Boaz vai lá e faz o quê? E casa com Ruth. Aí Ruth vai lá e tem um filho. Que tem o nome do filho de Ruth? Obed. Aí Obed vai lá e se casa com uma mulher que eu não sei o nome e tem um filho. Como é o nome do filho? Aí Jessé vai lá e casa com outra mulher, louvado seja Deus. Naquele tempo dava certo esse negócio. E tem um filho, que o nome dele é? E lá em 2 Samuel capítulo 7 vem dizendo que é da descendência de Davi que vem o Cristo, através de Davi e Batseba. A linhagem do Messias, está lá uma cláusula, a ex-prostituta Raabe. Enquanto os homens dizem que não dá certo, o Senhor Deus transforma toda a situação e diz assim: o meu Salvador vem dela. Eita, que bênção maravilhosa. Por isso que é preciso, irmãos, a gente acreditar no resgate que vem da parte de Deus. Todas as pessoas que a gente achar que não tem jeito, pode ter certeza, não vão ser as pessoas que trarão Messias, porque ele já veio. Mas certamente serão pessoas que serão também transformadas pela presença redentora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A presença de Raabe na genealogia, irmãos, proclama que o Evangelho é para os indignos. É por isso que Jesus Cristo ele foi tão criticado quando ele andava com os indignos, publicanos, pecadores, prostitutas, vinham até ele, e aí os religiosos diziam: mas como é que pode? Aí ele dizia assim: pois é, essa turma quem vai transformar a terra não são vocês, que apenas estão fundamentados aí em uma religião vazia. Jaizão. A prostituta Raabe. Pois é. Justamente para mostrar o quê? Por que é que tem essa identificação? Né? Que o autor poderia tirar esse nome prostituta, né? Mas é justamente para falar sobre esse poder gracioso do Evangelho que transforma. Da prostituta, ele fez uma mulher, dona de casa, esposa de filhos, que através dela veio o Messias. Já viu o negócio? É maravilhoso isso, irmãos. Então, levando isso para uma aplicação cristocêntrica, a gente vai ver que Raabe nos conduz a Cristo, assim como ele encontrou refúgio do juízo sobre a promessa de Deus. Os pecadores hoje também encontram refúgio debaixo das asas do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Deus que trouxe libertação para ela. É o Senhor Deus que traz libertação para nós, através do seu Filho. A questão é que muitas vezes o Senhor Jesus Cristo ele quer agir nessa forma, mas o coração endurecido das pessoas, às vezes, ficam travados e não recebem essas bênçãos de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ele está entrando em Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, apedrejas aqueles a que te foram enviados. Quantas vezes eu quis fazer com vocês, como a galinha faz com seus peitinhos, mas vocês não quiseram, vocês são rebeldes. Enquanto o povo de Deus, entre aspas, foi rebelde ao Redentor Jesus, nós vamos ver que pessoas semelhantes a Raabe se aquedavam, se prostravam, se quebravam na presença do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver isso com aquela mulher pecadora. Chega na casa do fariseu chamado Simão. O Senhor Jesus Cristo estava ali em uma refeição, mas aquele homem estava tratando Jesus Cristo de uma forma muito cordial, mas cada um no seu lugar, e tratando Jesus apenas como mais um bom rabino. Aquela mulher adentra a casa, ela vai aos pés de Jesus, solta os seus cabelos, que era desonroso fazer isso na frente dos homens. Ela pega o perfume, joga nos pés de Jesus Cristo, vai lá, limpa os pés de Jesus Cristo, e o fariseu faz o quê? Se escandaliza. Geralmente, quando nós estamos muito fechados à graça do Evangelho, a gente se escandaliza quando Deus começa a salvar pessoas improváveis. Jesus Cristo diz assim: Simão, Simão. E ele disse isso no coração, e Jesus Cristo sabia o que era que ele estava dizendo. Ele não proferiu isso. Mas Jesus vai dizer: Simão, Simão, entrei na tua casa, rapaz, tu não fizesse nada comigo, não saudasse com ósculo, não me ungisse, não fizesse nada. E ela fez tudo isso. Mas disse por que ela fez.
Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Quando a gente entende a gravidade do nosso pecado e a quantidade e a qualidade do perdão que nos foi dado, a gente começa a olhar para Jesus Cristo de cabeça baixa, dizendo assim: estou aos teus pés, Senhor, é o lugar melhor para se estar. A gente nunca vai estar de nariz empinado para Jesus Cristo. É por isso, irmãos, a fé em Deus, ela traz conquistas, ela nos leva à perseverança, mas a gente não pode esquecer que essa fé, ela é algo que transforma, é algo que está destinada, é dada, no caso, àqueles assim que a recebem. Raabe não perdeu a oportunidade de se apegar a essa graça. Por isso, ela assim está na galeria dos heróis da fé. Já viu? Raabe está na galeria. Cadê Pedro? Tá não. Cadê Paulo? Tá também não. E Raabe? Está aqui para mostrar a gente, as gerações vindouras, que a graça do Evangelho transforma e faz de pessoas pecadoras, horríveis, novas criaturas. A fé em Deus que conquista e persevera. Primeiro, é a fé que vence obstáculos impossíveis. Segundo, é a fé que se apega à graça. E eu vou terminar aqui, irmãos, ainda só continuo para a semana. O que é que eu quero que você saia daqui nessa noite? Primeiro, entendendo uma coisa bem simples. Primeiro, os obstáculos das nossas vidas, eles são intransponíveis muitas vezes, e eu concordo. Para a gente, irmãos, não para Deus. O nosso Deus, ele permanece agindo da forma como ele quer. Agora, a única coisa que ele, às vezes, fica atento é se as pessoas que às vezes estão querendo um milagre, se estão crendo. Se tem coragem, muitas vezes, de dar esse monte de volta que vocês disseram aí, 13 voltas. Ixi, volta demais. Ou será que a gente fica só dizendo assim: Senhor, estou aqui esperando. Faz acontecer, mas não faço nada, eu não creio, eu não confio. Porque quando eu creio e eu confio, as minhas atitudes diante desse Deus, elas são outras. É uma atitude de dependência, é uma atitude de adoração. É importante nós sabermos, irmãos, que os obstáculos eles servem para exercitar a nossa fé. A questão é que eu tenho visto que muitos cristãos, muitos crentes inclusive, eles têm naufragado na fé justamente quando chegam os obstáculos. Casais são desfeitos quando vêm os obstáculos. Filhos se separam dos pais quando vêm os obstáculos. Irmãos da igreja, às vezes, ficam com cara emburrada durante 1 ano, 2 anos, um para o outro, quando vêm os obstáculos. Sabe por que isso acontece? Porque está faltando fé. Saber que Deus é poderoso para transformar essas pequenas situações. Se a gente não crê que Deus é capaz de transformar situações que só dependem da minha obediência e nada mais, como eu creria que Ele derrubaria tais muralhas? O que está faltando na gente é a obediência. E a fé também, ela é externada através de obediência ao Senhor. A segunda coisa é que a fé deve aproveitar a oportunidade para se apegar a essa graça. Tinha um ditado que dizia assim, mais ou menos, era que cavalo selado só passa uma vez. Então aproveite. Tem pessoas que têm ouvido bastante o Evangelho. E Deus tem dado muitas oportunidades. E essas pessoas têm não aproveitado como assim fez Raabe, de dizer assim, eu quero esse Deus, eu vou temer a esse Deus. Mas terminam vivendo o mesmo marasmo, que inclusive o povo de Israel que entra em Jericó depois de um tempo passa a ter. Se contaminar, depois com o pecado. Toda vez que os líderes morriam, eles se desviavam. Por que isso acontecia? Porque eles não tinham fé suficiente para se apegar à graça que era estendida a cada um deles. Então não esqueça, a fé em Deus conquista e persevera. Por isso, os obstáculos servem para que você exercite sua fé, mas aproveite as oportunidades que Deus tem te dado de crescer na graça e no conhecimento dEle. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Muito obrigado, Senhor, por esta noite, na Tua presença. Que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua proteção. Conduz as nossas vidas. Que o Senhor nos dê fé para que possamos, ó Deus, viver uma vida íntegra na Tua presença. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes nós fraquejamos porque estamos distantes do Senhor. Mas que o Senhor nos traga para perto. Estamos aqui diante de Ti, ó Deus, dizendo que nós queremos ter fé semelhante à dessas pessoas. Não a fé que a gente
verbaliza, mas não acredita. Mas que o Senhor possa nos dar certeza e convicção a cada dia. Que aquilo que nós declaramos crer, de fato, é aquilo que está no nosso coração. Que o Senhor também derrame graça sobre todos que nos ouvem, através da rede social da igreja. Bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.